Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Quem ama a palavra de Deus diz amém. Aleluia. Existem pregações que a gente faz, lê um versículo e fala aquilo que Deus direciona e tudo, mas existem pregações que nós falamos pouca coisa e deixamos a Bíblia pregar. E hoje eu quero deixar a Bíblia pregar para você. Quem gosta de ler a Bíblia diz amém. Tem um telão aqui, eu sei que você tem celular, mas se você está com a Bíblia mesmo, folha, Bíblia de verdade. Quem usa a Bíblia do celular, eu acredito que é a Bíblia também, mas é assim, uma espada, um canivete, é um canivete. A espada mesmo é aquela folha que você vai anotando, Deus vai falando, você vai riscando e aquilo vai entrando no seu coração. Então, se você tem a sua Bíblia mesmo, levanta aí para cima, levanta assim para cima. Aí quando, olha como o povo, aleluia. Aí segura, balança agora. Agora faz assim, ó. Nós vamos nessa noite cortar o pescoço do cão, porque a Bíblia é a espada do Espírito. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Então vamos lá, vamos deixar a Bíblia Sagrada ministrar. Estou na tradução corrigida. 8:28 de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Diga, eu amo a palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra profética a respeito da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito Santo. Algo que você sabe aconteceu depois que Jesus morreu na cruz, abriu o novo e vivo caminho, rasgou o véu e deu ao homem a condição de comungar de volta com Deus. A comunhão do homem de volta com Deus acontece porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E o derramamento do Espírito Santo é fazer com que o homem viva uma comunhão, se não igual, pelo menos parecida com que Adão pôde viver no jardim do Éden. Comungar com Deus, andar com Deus, é o propósito fundamental da salvação. Jesus não morreu na cruz apenas para perdoar os seus pecados. Perdoar pecado é um caminho. Jesus não morreu na cruz apenas para te salvar. Salvação é um caminho. Jesus morreu na cruz para levar você e eu de volta a ter comunhão com Deus, assim como Adão tinha no jardim do Éden. E essa comunhão começa a partir do momento que você se converte, nasce de novo e vai continuando em toda a tua vida no caminho estreito, e ela vai ser celebrada na eternidade, onde a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, porque as primeiras coisas já passaram e nós viveremos comunhão eterna com Deus no céu, enquanto que os ímpios, Satanás, falso profeta, a besta, o anticristo, todos os demônios juntos vão estar vivendo no lago de fogo. Quando o profeta Joel anuncia que um dia Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, ele vai dizer aqui o que aconteceria, o que iria acontecer quando o Espírito fosse derramado sobre toda a carne. E o fato do Espírito ser derramado sobre toda a carne deve levar você e eu a crer que todos nós somos alvos do derramamento do Espírito. O Espírito Santo não foi prometido para apenas os bons. O Espírito Santo não foi prometido para apenas pessoas que têm uma vida intelectual independente, ou vida financeira independente. Não foi prometido só para os pobres, nem tão somente só para os ricos. O Espírito Santo foi prometido para toda a carne. Quando você chama pelo Espírito Santo, quando você convida o Espírito Santo a vir sobre você, não deixe que o diabo fale dentro de você, dizendo que você não merece,
que você não é digno, que você não é escolhido para receber o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é prometido para toda a carne. Agora, toda carne deve ter uma consciência de que o Espírito Santo é liberado para aquele que tem uma característica, e é a característica de servo. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito. Jesus fala que ser servo é ser humilde, ser servo é ser grande. Aquele que quiser ser grande, seja o primeiro que sirva. E ser servo é trilhar o caminho do Senhor Jesus, porque Ele serviu os discípulos, lavando os pés dos discípulos. Depois Ele diz assim, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é sábio, se é ignorante, se você é de cor ou não de cor, não importa se você é de família bem estruturada ou se você é de uma família humilde e simples, não importa. Se você é um servo, se você é alguém que se rende a Deus, se você é alguém que está disposto a cumprir a vontade de Deus, você faz parte de toda a carne que vai receber o Espírito Santo. Eu posso ouvir aleluia? E os sinais que o Senhor anuncia através do profeta Joel, de que de fato o Espírito Santo estaria sendo derramado sobre as pessoas, são sinais sobrenaturais. Ele disse: quando o Espírito descer, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E esses são os dons do Espírito Santo disponíveis para a igreja. E é importante para a igreja. Se você vai estudar os dons espirituais, você vai perceber o quanto o dom da profecia é importante para a edificação do corpo de Cristo. E o Senhor quer levantar profetas nos últimos dias. No tempo do profeta Joel, Deus escolhia numa nação inteira 1, 2, 3 profetas para ficar falando e dando direção a uma nação. Mas depois do derramamento do Espírito, a palavra diz que vários profetas seriam levantados. A Bíblia diz que os dons do Espírito são liberados conforme o Espírito Santo quer a cada um. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? E um dos melhores dons para a vida da igreja é o dom da profecia. O apóstolo Paulo disse: olha, eu queria que todos falassem língua, mas muito mais que todos profetizassem. E principalmente no século 21, o século da confusão, as pessoas estão confusas, elas têm dúvidas a respeito de Deus. De 100 anos para cá começou a se levantar o ateísmo, começou a se levantar, sabe, a teoria da evolução, teorias que querem provar que Deus não existe, e as pessoas estão cheias de dúvidas. As pessoas vão crentes para as faculdades, 2 meses depois já estão levantando ponto de interrogação. Por isso que se levantou, por exemplo, aquela série de filmes Deus Não Está Morto, porque é uma luta dos jovens nas faculdades sendo bombardeados por professores céticos, ateus, que querem confundir a mente dos cristãos. E mais do que nunca se faz necessário que o dom da profecia se levante na igreja, o dom de visão se levanta na igreja. Por quê? Porque quando todos estiverem tentando explicar e provar que Deus não existe, alguém vai ter que se levantar e dizer: assim diz o Senhor. E quando os profetas são levantados para dizer assim diz o Senhor, e começar a desnudar a vida pessoal das pessoas, expor os problemas delas, expor as dificuldades delas, expor o coração delas, elas vão dizer: eu era ateu até hoje, mas agora eu sei que Deus existe. O dom da profecia, dom de visão, sonhos, precisam voltar e ser uma realidade na igreja do Senhor. Como Deus falava com os profetas e patriarcas por meio de sonhos. José tinha sonhos, interpretava sonhos. Daniel interpretava sonhos do próprio rei. Quando José soube que Maria estava grávida, a sua noiva, como é que agora ele vai explicar para todo mundo que a sua noiva, a quem ele nunca tocou, está grávida? A Bíblia diz que José, porque era justo, propôs no seu coração se separar de Maria, deixá-la secretamente para não difamá-la, porque ele era um homem bom. E quando ele estava decidido a fazer isso, veio o anjo do Senhor em sonho e disse: José, não temas receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
E o homem está decidido a partir de um sonho que ele tem, a receber Maria como esposa, ainda que alguém poderia criticá-lo, dizendo que ele tinha tomado um chifre. Como é que se explica para uma sociedade que a mulher com quem você vai casar já está grávida? E não é de homem nenhum, é do Espírito Santo. Mas em um sonho, Deus foi capaz de convencer o coração de José. Quando já Jesus nascido, Herodes tem a intenção de matar Jesus. E José estava dormindo e veio o anjo do Senhor em sonho e disse: José, tira o menino daqui, leva rapidamente para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. Você já pensou? Preste atenção. Imagine que hoje você acorde decidido mudar de Teresina lá para Guaribas. E você amanhece o dia, já contratou um caminhão, traz, vai colocando a mudança, coloca a geladeira, coloca a cama. Aí o seu pai, sua mãe, seus familiares, seus amigos chegam: o que aconteceu? Você vai para onde? Não, eu vou para Guaribas. E o que foi que aconteceu? Não, Deus mandou eu ir. Como é que Deus mandou eu ir? Eu tive um sonho. Você está doido, meu amigo? Você está mudando de cidade, levando sua família, expondo a um lugar com maior dificuldade, porque você teve um sonho. Eu tive um sonho. Foi isso que aconteceu com José. Olha o que o homem não foi capaz de enfrentar: críticas, incompreensão da própria família, de amigos, para seguir um sonho. Porque Deus fala por meio de sonho. E ainda está falando. José estava no Egito com o menino. Herodes morre. Aí vem o anjo do Senhor em sonho de novo e diz: pode voltar agora, porque o Herodes já morreu. Ele era guiado pelo anjo do Senhor através de sonho. E Deus ainda fala por meio de sonho, para ouvir, amém? Sabe por que você está ouvindo um pregador falar, um pastor falar? Porque quando em 1997 os crentes não tinham coragem de pregar para mim, eu não achava um crente que viesse expor a Bíblia para mim. Uma vez lá em Picos, eu estava cortando o meu cabelo e eu escutei uma música evangélica. Estava minha esposa e eu. Eu fui tão tocado por aquela música de novo som. Aquelas músicas antigas, lindas, maravilhosas. Ei, não fique assim, solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Eu já estava derretido. Quando eu terminei do corte de cabelo, eu não tive cerimônia nenhuma. Eu fui lá, bati na porta, estava a porta aberta. Tinha um crente lá dentro da sala. Eu fui com a minha esposa. Rapaz, eu escutei uma música bonita aí, eu posso entrar? Pode. O homem estava tocando baixo, era um crente, pegando a música. Escutei essa música: rapaz, a gente está querendo conhecer mais esse negócio. Tem como você emprestar esse CD aí para a gente tirar uma cópia e tal? Ele disse: sim, claro. E nós deixamos claro do quanto nós estávamos com vontade de conhecer a Deus. Sabe o que aconteceu? Aquele crente poderia ter, se ele tivesse jogado o laço, o anzol, tinha pescado na hora. Eu estava no ponto para me converter. Sabe o que ele foi falar? Rapaz, é o seguinte, olha, nossas músicas é parecido com as músicas de vocês, com Tribo de Já, com Edson Gomes. Olha aqui, ele foi falar, eu queria gritar na minha alma. Ele disse: meu amigo, eu não quero saber das músicas que eu já toco não, me fale de Deus, me fale de Jesus. E ele não falou nada. Mas graças a Deus eu peguei o CD, tirei a cópia e eu ia dormir ouvindo o CD. As pessoas não tinham coragem de pregar para a gente. E um dia nós estávamos em Cristino Castro, lendo a Bíblia, e eu tive um sonho. E quem apareceu para mim no sonho? Um anjo. E o anjo do Senhor me respondeu todas as perguntas que lhe fiz. No outro dia, eu contando para minha esposa o sonho, chegamos no momento que ele disse: olha, a última pergunta que eu perguntei, isso e isso. Eu até tento usar a ética para não dizer qual foi, só para os íntimos que eu falo. Eu perguntei: fulano de tal é de Deus ou não é? Ele disse: eu não tenho autorização para te responder, mas vai lá na tua Bíblia, na página 299, que está grifado lá. O anjo falou isso. Quando eu lembrei do sonho, que cheguei nessa parte, eu corri para a minha Bíblia. Eu tinha o Novo Testamento, mais importante é o amor. Quando eu cheguei na página que ele indicou, tinha um versículo sublinhado. E quando eu li o versículo, era a resposta que eu precisava para a pergunta que eu fiz para o anjo. A presença do Espírito Santo entrou no quarto na mesma hora. E começamos a chorar. Nordestino, cabra macho, 1 ano de casado, chorar na frente da esposa. Irmão, foi um escândalo.
Enquanto eu chorava, o Espírito Santo estava transformando o meu interior. O meu sonho era morrer velhinho em cima de um palco tocando guitarra, com cabelo grande, barba grande, sabe, o ápice de um guitarrista, fera. Quando terminou aquele momento do toque do Espírito Santo ali, o mundo morreu para o meu coração. Eu não senti mais desejo nenhum de continuar tocando em banda. Eu olhei para minha esposa e convidei: vamos ser crente? Ela disse: vamos. Naquele dia tocamos a última festa à noite, parecia um velório, porque o nosso coração já não estava mais no mundo. E nós saímos da banda e fomos procurar uma igreja para congregar. E Deus aplainou os nossos caminhos. Mas Deus usou o quê? Usou um anjo em um sonho. É mal de José. Só pode. É mal de José. É bênção. Mal não, bênção. Obrigado, minha esposa. É bênção de José. Deus fala por meio de sonho. Eu tenho sonhado tanto ultimamente, irmão. Eu já sonhei várias vezes sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Você pode ter certeza. Jesus não demora em voltar. Você saiba disso. Mas nós precisamos começar a desfrutar do que realmente Deus derrama no avivamento. A efusão do Espírito, o derramamento do Espírito significa avivamento, a vida de Deus ministrada dentro de nós. Deus não quer que você viva um evangelho xoxo. Deus não quer que você viva um evangelho apático. Deus não quer que você viva um evangelho de teoria. Deus quer que você experimente alguma coisa. Deus quer que você saiba que Ele existe, que Ele está contigo e que Ele pode tocar a sua vida, pode tocar o seu psique, pode tocar o seu intelecto. Ele pode ultrapassar, sabe, as tuas razões, ultrapassar as tuas dúvidas e mostrar que Ele existe, te dando sonho, te dando profecia, te dando, sabe, sinais de que Ele está contigo, de que Ele pode usar a sua vida, usar você para nortear a vida das pessoas. A profecia, a visão, o sonho são caminhos de Deus para apontar às pessoas o que elas devem fazer ou não. Sabe, Deus vai usar a sua vida para começar a curar pessoas, sabe, curas na alma, pessoas que estão adoentadas, doentes, cheias de amargura, de ressentimento, e Deus vai usar você para colocar no coração delas uma mensagem, uma resposta dele, e mostrar que ele existe. Sabe, quando você estiver diante de alguém, Deus começar a usar a sua vida, expor o passado da pessoa, dizendo: olha, naquele dia, quando você estava sendo abusado ou abusada, quando você estava passando por aquela situação, o Senhor está dizendo que estava com você, estava livrando você do pior, e Deus começar a usar você para expor e trazer situações íntimas das pessoas. E quando terminar, ela vai dizer: agora sim eu fui curado, eu fui curada. O sentimento e ressentimento saiu. Porque tem muita gente que tem raiva de Deus, tem muita gente que são ressentidas do próprio Deus, são marcadas por pessoas, e no subconsciente se levanta aquele questionamento: onde estava Deus? O que Deus estava fazendo que não me protegeu? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você é alguém que foi marcado na sua infância e tem esse questionamento dentro de você, Deus manda dizer nessa noite que Ele protegeu você, que apesar do que você passou, Deus protegeu você, e é por isso que você está vivo até hoje. Pessoas passaram por situações mais simples e colocaram corda no pescoço. Pessoas passaram por situações mais simples do que você, e elas deram cabo da vida. Se você está em pé até hoje, se você está vivo até hoje, é porque Ele tem cuidado de você. O diabo planejou te matar várias vezes. Ele planejou abrir cova para você várias vezes, e Deus fechou todas essas covas. Deus livrou você. Deus colocou um anjo do teu lado, e Deus trouxe você para as possibilidades, porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito no teu futuro. Aleluia. Deus vai falar nesses últimos dias, através da profecia, através dos sonhos, através de visão. Aleluia. Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, a Bíblia fala sobre o evangelista Filipe, aquele que foi um dos consagrados a diácono. E os profetas e os apóstolos chegaram na casa de Filipe. Sabe o que é que tinha na casa de Filipe? 4 filhas donzelas. E sabe o que elas faziam?
profetizavam. As pessoas chegavam, entravam na casa de Filipe. Muita gente, antes de colocar o segundo pé dentro da casa, já uma das filhas de Filipe levantava o dedo e dizia: assim diz o Senhor. Aleluia. Deus vai começar a usar a sua vida. Você vai olhar para as pessoas e elas vão ficar bem grandes na sua frente. É assim que acontece aqui. Quando Deus libera uma palavra, eu estou no meio da multidão e uma pessoa se destaca e Deus libera uma palavra de conhecimento sobre a vida dela. Você vai conversar com a pessoa e Deus vai trazer algo para a sua vida. E quando você começar a conversar com ela sobre aquele assunto, vai identificar, vai testificar tudo aquilo que ela está passando. Porque Deus é Deus da ciência, do conhecimento. Ele vai usar você para edificar os corações. Eu posso ouvir aleluia? No mesmo texto diz que além das filhas de Filipe que profetizavam, veio um profeta chamado Ágabo, e ele também profetizava. Profetizou sobre a vida do próprio apóstolo Paulo. Não, eu acho que os profetas ficaram para os tempos antigos, porque a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João fala de o tempo da administração de Deus. Deus trabalhava pela lei e pelos profetas. No tempo da graça não tem mais lei e profeta. Tem o corpo de Cristo que recebe o Espírito Santo. E o Senhor tanto levanta profetas, como levanta apóstolos, como levanta pastores, mestres e evangelistas. E aquele membro da igreja que não tem título nenhum pode ser um grande profeta do Senhor na casa do Senhor e no reino de Deus. Aquela pessoa que não está na frente, que não tem responsabilidade de liderança, pode ser um grande evangelista. Onde vai, as pessoas querem vir para o ambiente dele. Ele consegue atrair as pessoas. Se você é alguém que consegue trazer pessoas, convidados, e vem, as pessoas se convertem, você é um grande evangelista na casa de Deus. Se você é alguém que está sempre preocupado com as pessoas, sabe, tem um novo convertido, tem alguém que você está sempre indo lá, dando uma palavra, aconselhando, sabe, sarando a pessoa. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ele está usando como um pastor para cuidar de pessoas. Se você é alguém que está sempre trazendo, apontando o futuro para as pessoas, exortando, consolando, edificando, você é um profeta. E ainda pode ser usado com o dom da profecia. Eu conheço um irmão que me ajudou muito no início da minha conversão. A gente era muito amigo. E ele falava assim: irmão Cecinho, rapaz, irmão Cecinho. Ele disse: irmão Cecinho, uma vez eu estava numa igreja e Deus me deu uma palavra para profetizar sobre uma pessoa. Eu tentava fechar minha boca, mas parecia que minha boca ficava desse tamanho, irmão Cecinho, desse tamanho. Minha boca abria desse tamanho assim, eu não conseguia fechar minha boca. E eu falava. Experiências sobrenaturais. Nos avivamentos que aconteceram, por exemplo, no país de Gales, diz que os jovens, juntamente com Evan Robert, por onde eles andavam, Deus usava eles poderosamente em profecias. Era uma coisa de louco. Eles encontravam as pessoas na rua, imediatamente eles expunham a vida das pessoas, falava a vontade de Deus para a vida delas, falava de situações que elas tinham participado desde criança. No avivamento da rua Azusa, que aconteceu em 1906, diz a história que até as crianças eram usadas. Várias histórias. A pessoa entrava aqui, entrava na igreja. Quando entrava, uma criança se levantava e dizia assim: olha, Deus está me mostrando um câncer dentro de você. Ele disse: foi por isso que eu vim aqui, para vocês orarem por mim. Crianças usadas para curar câncer. Crianças. Porque quando o Espírito Santo vem e ele se estabelece numa comunidade, ele usa todos que ele quer. Porque ele vem sobre toda a carne. E eu declaro que nós vamos viver um tempo em que aqueles que estão no anonimato, os improváveis, aqueles que a própria família diz: você não vale nada, você não presta, você não tem como fluir nada, vão ser aqueles que mais Deus vai usar. Porque a Bíblia diz que Deus levanta os pequenos para confundir os grandes. Deus levanta os fracos para confundir os fortes. E é importante que a igreja se atente para o sobrenatural.
A igreja que não se voltar para o sobrenatural, a igreja que não entender o valor do sobrenatural e não buscar a manifestação do Espírito no sobrenatural, quando o Senhor vai atropelar o natural, quando o Senhor vai estar sobre aquilo que é natural e começar a mostrar que Ele está vivo e que não está apenas lá no céu, mas Ele está na terra. Ele está na terra. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e quando Ele subiu, Ele disse: eu vou voltar para estar com vocês por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar no vosso meio e dentro de vós. A igreja do século 21 está travada. Ela não consegue dar glória a Deus, não consegue fluir. Sabe por quê? Porque não experimenta o sobrenatural, não experimenta o sobrenatural. Mas neste lugar, em nome de Jesus, irmão, nós vamos experimentar o sobrenatural. Você vai se arrepiar sentindo a presença do Senhor te tocando. Você vai sentir anjo passando perto de você. Eu estava hoje e disse: Deus, toma os 4 cantos daquele ambiente. Toma, Senhor, toma a sala das crianças. Senhor, se nós não sentimos Tua presença, como é que nós vamos crer que o Senhor está entre nós? Meu irmão, vou te dizer, está prestes a acontecer uma efusão do Espírito. De repente os céus vão se abrir e você vai sentir a presença do Senhor. Porque esse negócio de que eu não preciso sentir nada é balela. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Se o Evangelho é poder de Deus, então você tem que sentir, porque é uma transformação. Creia no sobrenatural. Deus quer levantar você, se desperte. Você que só presta para comer, come de manhã, come 9 horas, come meio-dia, come 3 horas da tarde, come 7 da noite, come 10 da noite, come meia-noite, come 2 da manhã e 4 da manhã ainda está se levantando para comer. Queima. Os caras começam a fazer. Essa turma aí que está no grupo de quem quer emagrecer, cuidado, porque a tentação vai ser grande. Quando eu comecei a aprender a jejuar, meu irmão, foi difícil. Presta atenção. Os primeiros jejuns que eu fazia era uma coisa de louco. Primeira vez que eu fiz jejum de 3 dias, no segundo dia, meu irmão, eu sonhei com uma coxa de um frango me perseguindo. Detalhe, quando eu acordei, eu estava com gosto de frango na boca. Outra tentação do diabo. Aí você começa a jejuar e começa a adaptar o seu corpo, meu irmão. Quando você para aquele período de jejum, você quer comer até ferro. Alguém pergunta: pastor, você jejua tanto e não abaixa a pança? Meu irmão, tá aí. Quando para o jejum, meu irmão, assim só não come madeira porque não aparece na hora. Bota ali um ketchup em cima. Mas é tempo do povo de Deus voltar a jejuar. É tempo de você jejuar. Meu irmão, no dia que eu passo um dia que eu não jejum direito, eu fico incomodado. Todos os dias eu estou entregando o meu corpo em sacrifício. Todos os dias estou dizendo: Deus, nem que seja uma refeição, eu estou jejuando. Porque não dá para viver de pé, vigiando, santo diante de Deus, se nós não mortificarmos essa miserável, os instintos da carne. Você precisa, homem, para ser um grande sacerdote da tua casa, ser um homem de jejum. Para você ser uma grande coluna na sua casa, mulher, você precisa ser de jejum. Vamos mortificar a carne, para que nós possamos estar mais sensíveis ao Espírito. Porque o Espírito Santo quer levantar uma geração, quer levantar profetas, quer levantar evangelistas, quer levantar pregadores e missionários. Mas se você está na carne, Ele não pode te levantar. É tempo da igreja se despertar, porque nós vamos viver o sobrenatural. A efusão do Espírito já aconteceu. É só para começar a tomar posse. O Espírito Santo já está na terra, já foi derramado na terra, e nós podemos desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Ele quer levantar você no seu ambiente de trabalho como um grande profeta do Senhor, sabe, interpretando sonhos para as pessoas. Deus vai te usar. E quando nós começarmos a viver a plenitude do poder de Deus, quando começarmos a viver a plenitude do sobrenatural, nós teremos multidões se convertendo ao Evangelho. Você sabia? Porque um dos resultados que a Bíblia diz que acontece quando o Espírito Santo começa a fluir no meio do povo, está aqui no versículo 31.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande dia terrível do Senhor, e há de ser que todo aquele, é o versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Um dos resultados da efusão do Espírito é ter multidões de gente invocando o nome do Senhor. Diz a história que quando o avivamento pegou a rua Azusa, as multidões vinham de onde você nem imagina, e elas entravam na igreja, até crente de 30 anos de crente, quando entravam no ambiente, pedia para ser batizado de novo. Eles eram constrangidos do pecado que havia dentro deles, e eles não se davam conta. Viviam uma vida leviana, uma vida irresponsável, uma vida religiosa, sem a presença de Deus. Quando tiveram o primeiro contato com o poder de Deus, eles descobriram que nem crentes eram direitos, e começaram a clamar: Senhor, me salva. Diz a história que no período de menos de 3 anos do avivamento de Gales, 100.000 almas se converteram ao Senhor. Porque quanto mais presença de Deus no ambiente, mais as almas serão atraídas para Deus. Jesus falou assim, ó: aquele que o Pai trouxer virá a mim, se Ele não trouxer, ninguém virá a mim. A presença de Deus no ambiente é o Pai trazendo as multidões para invocar o nome do Senhor. Quando a presença de Deus desceu lá em Pentecostes, sabe o que acontece? A Bíblia diz que na ministração de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ali na hora. Pá! Jesus falou: aquele que o Pai trouxer virá a mim. Quando a presença de Deus vem para um lugar, tem um vídeo que fala sobre o avivamento das Ilhas Híbridas. Um evangelista chamado, eu acho que a pronúncia é essa, Douglas Campbell, está lá, um vídeo de 5 minutos. Se você tem dúvida do que entendemos em relação a avivamento, você veja esse vídeo, que aí você vai então compreender o que de fato é avivamento na nossa concepção. Diz que quando a presença de Deus visitou a ilha, uma ilha de 300 pessoas, de repente, de um dia para outro, eles fizeram um culto, 11 da manhã, e deu 700 pessoas. De onde veio esse povo? Vindos do interior, do sertão, e eles perguntavam: quem chamou vocês aqui? Não, ninguém chamou, nós sentimos alguma força puxando nós para cá. O Espírito Santo desceu sobre essa comunidade de madrugada. Estava tendo uma festa, um baile, vários jovens no baile. Quando o Espírito Santo desceu na comunidade, todos os jovens se esvaziaram o clube, correram para uma delegacia. Por quê? Porque todos sabiam que naquela delegacia tinha um crente. E eles correram lá para perguntar para aquele crente o que eles tinham que fazer para ser salvos, porque eles estavam sentindo temor de Deus, estavam sentindo que Deus estava em todo lugar naquele ambiente. Quando a presença de Deus vem para um lugar, as pessoas começam a invocar o nome do Senhor. Você não precisa ser chato na sua família, pregando para o teu pai, para a tua mãe, para a tua família de dia, de tarde, de noite. Não, você só precisa de uma coisa: traz a presença de Deus para dentro da sua casa, e tua família vai se constranger e dizer: eu quero o seu Deus. Eu quero a presença que você tem. Eu quero experimentar isso que você está experimentando. Eu posso ouvir amém? Não fique forçando seu filho a vir para a igreja. Traz a presença de Deus para a vida do seu filho. Ore por ele, porque quando ele estiver na medida de Deus, é seu filho, pode ser o pior, pode ser até a ovelha negra considerado pela família, vai se derreter diante da presença de Deus. Porque a presença de Deus transforma as pessoas. Porque diante da unção de Deus, dos moveres do Espírito Santo, se invoca o nome do Senhor. Tem uma igreja na Argentina chamada Rei dos Reis, do pastor Cláudio Frezon. Ele nas primeiras ministrações lá de Bogotá, Colômbia, você vai ver os vídeos até 2011, 2012, ele está lá, ele é um dos ministrantes lá também. Se você já leu aquele livro, não tem um Bom Dia Espírito Santo? Quem já leu o Bom Dia Espírito Santo? Poucas pessoas. Quem já leu o Bem-vindo Espírito Santo? É o segundo livro. No começo do livro conta o testemunho de um pastor argentino, como que Deus visitou a igreja dele. É esse pastor que eu estou falando. De repente a igreja recebeu o Espírito Santo. Tinha 70 pessoas. No final de semana seguinte,
tinha 7.000 pessoas na igreja. E eles perguntavam: como vocês vieram? Quem convidou vocês? Ninguém convidou. A gente sentiu que tinha algo forte aqui que nos atraiu para este lugar. Quando eu falo de avivamento, eu estou falando de Deus estabelecer sua presença no lugar, e aquilo ser como um imã, puxando as pessoas, atraindo as pessoas. Nós vamos viver a efusão, a realidade da efusão do Espírito. E nesse ambiente, irmãos, é claro que nós temos a ordem de culto. Não dá para um culto que a gente está liberando uma palavra para edificar as pessoas, virar uma bagunça, um profetiza, outro fala, não. Mas no dia a dia da igreja, todos vão ser usados pelo Espírito Santo. Na sua casa, no seu trabalho. Você vai entrando na igreja, antes de começar o culto, Deus já começa a te usar para ministrar sobre alguém. É uma coisa tremenda que acontece quando um ambiente é tomado por Deus. Deus usa tudo e todos. Amém, queridos? Eu me lembro lá em Bogotá, antes de começar uma das ministrações, nós conversamos com um casal de diáconos que tinha lá. E aí, eu conversando e tirando algumas dúvidas, e ele começou a profetizar na minha vida e falar coisas tremendas na minha vida. Eles oraram por mim. A mesma unção que eu estava sentindo lá no pastor Ricardo Rodrigues, eu senti através da vida deles. Porque o ambiente, quando é tomado, todo mundo é cheio do Espírito Santo. Você vai sair por aí mesmo, nós vamos viver esse avivamento. Você vai sair por aí, as pessoas vão dizer: você é do avivamento cristão, né? Por quê? Porque eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti no dia que eu fui lá e vi um dos pregadores pregando. Eu estou sentindo na sua vida. Você vai carregar essa presença. Deus vai usar você para curar, para libertar, para levar a presença do Espírito Santo e consolar os corações, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam ser consoladas. As pessoas querem pular de prédio, colocar corda no pescoço, elas estão precisando de uma palavra de esperança, mas não é a palavra de autoajuda, uma palavrinha, não, eu entendo, não, essas palavras, elas já têm demais, todos os amigos dão, elas precisam de uma palavra que quando você abre a boca para falar, entra como espada aguda de 2 gumes, transforma a vida delas, gera esperança, gera vida, ela vai entender, ela vai perceber, vai sentir, vai dizer: olha, quando você falou, nasceu uma esperança aqui dentro. Quando você falou, nasceu dentro de mim uma vontade de viver, uma vontade de dar a volta por cima. É o Espírito de Deus. Ele vai usar você. Você é alvo da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito. Você é alguém que faz parte do toda a carne, porque Ele quer te usar. E tem gente que está esperando eu não sei o que. Porque tudo que Deus quer fazer no mover do Espírito, Ele quer fazer antes do dia. Quando nós olhamos aqui para o 31, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Diga dia. Mais forte, dia. Porque é a igreja que nós precisamos viver o poder do Espírito. Porque vai chegar um dia em que nós não poderemos mais viver. Vai chegar um dia em que passou a fase. Se você tiver que ser cheio do Espírito, é hoje. Se você tiver que andar no Espírito, experimentar, é nesses dias, nesse tempo. Porque em breve vai chegar o dia grande e terrível do Senhor. E a Bíblia vai falar bastante sobre esse dia. Eu quero só andar rapidamente aqui. Atos 17, 31, lá vai dizer assim. Atos 17, 31. Deixa eu ver se eu consigo ir rápido aqui. Lá diz assim, versículo 30. Mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens que em todo lugar que se arrependam. Porquanto determinou um dia, diga um dia. Determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Preste atenção. Um dia Deus vai julgar o mundo. Vai chegar o momento em que Deus vai trazer julgamento para a terra. Aí vai passar essa fase. Hoje estamos vivendo o tempo da graça. O tempo em que Deus está disponível para te encher, disponível para te usar, disponível para respaldar a tua vida. Mas vai chegar um tempo que as pessoas vão clamar e não vão poder receber o Espírito Santo. Porque vai passar para o tempo do julgamento. E o julgamento não é só o juízo final. Lá o título é juízo final.
Porque esse vai ser o último julgamento de Deus para as nações. Mas o julgamento de Deus não vai ser lá no grande trono branco. O julgamento de Deus começa a partir do momento que Jesus vem no arrebatamento. Quando Ele vier no arrebatamento e levar a sua igreja, começa o grande dia terrível do Senhor para toda a terra. Onde aqueles que até acreditavam em Jesus, mas não vão subir no arrebatamento, se quiserem ser salvos, terão que dar o próprio pescoço à guilhotina, porque o anticristo vai forçar a marca da besta. Toda a terra vai sofrer uma grande tribulação. Esse vai ser o grande terrível dia do Senhor. Aí você diz assim: mas Deus é tão amoroso, como é que Deus vai permitir até aquelas pessoas boas passar por tribulação pelo anticristo? Ele é tão bom que está dando a você e a mim a chance hoje Ele está nos dando a oportunidade para vivermos o tempo da graça, para vivermos as delícias do Espírito. Quando isso passar, as pessoas vão clamar e não vão encontrar mais a graça. Em Amós capítulo 11 fala que andarão ociosos do extremo ao outro da terra, procurando a palavra do Senhor e não vão encontrar. É quando Deus vai levantar 144 mil judeus, missionários, santos, que nunca tocaram em mulher, nunca saiu mentira da boca, religiosos por natureza, para sair em toda a terra confirmando a fé daqueles últimos que ainda vão estar dispostos a não fazer a marca da besta. Precisarão de homens ajudando eles a motivá-los, porque não haverá mais a graça e o Espírito Santo se movendo na vida deles. Porque a igreja no arrebatamento vai subir, o Espírito Santo sobe junto com ela, e quem quiser ser salvo depois vai enfrentar o anticristo cara a cara, para não fazer a marca da besta. Ah, pastor, moleza para mim. Moleza, você não consegue enfrentar a tua própria tentação cheio do Espírito Santo hoje. Você vai enfrentar o anticristo sem o Espírito Santo? Se desiluda! Você parece um crente de açúcar, se derrete diante da primeira tentação e acha que vai conseguir estar de pé diante da grande tribulação. Meu irmão, o próprio Jesus, que contemplou todas as matanças, todas as guerras que aconteceram em toda a história, Ele disse: nunca em toda a terra aconteceu tamanha tribulação, e nem tampouco haverá. Se Jesus considera que vai ser o pior tempo da história da humanidade, que nunca aconteceu, nem depois vai acontecer, então é bom acreditar que o negócio vai ser feio. O grande dia vai chegar. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo hoje, buscar a presença de Deus hoje? Porque depois do grande dia acabou-se. E Deus quer usar a igreja hoje, porque o grande dia está chegando. E antes que chegue esse grande dia, como igreja, precisamos fazer a diferença e salvar o máximo de almas possível. Quando chegamos em Lucas capítulo 24, deixa eu correr aqui porque o tempo está passando. Lucas capítulo 24, Lucas 21, versículo 34. Olhai por vós, 21:34 de Lucas. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Tem um dia que vai chegar, igreja, e Jesus falou assim: ó, fique firme, vigie, para que você não seja pego de surpresa naquele dia. Ora, tem tanta coisa boa que iria acontecer no futuro da igreja, para Jesus estar destacando um dia. Tanta coisa tremenda, linda, maravilhosa que ia acontecer no período de toda a igreja, para Jesus tirar um tempo para destacar sobre um dia, irmão. Se Ele fala sobre esse dia é muito importante. É importante se preparar para esse dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas, de estar em pé diante do Filho do Homem. Vai chegar um dia que as portas dos céus vão se fechar, que não vai haver mais oportunidades de se sentir a presença de Deus. Ou você vai estar sentindo lá, ou você vai ser perseguido pelo anticristo. E muitos vão fazer a marca da besta para desfrutar 3 anos e meio de pacificação que o anticristo vai trazer, e depois sofrer atormentado durante mais 3 anos e meio, porque é o período do anticristo na terra de 7 anos de reinado, onde 3 anos e meio ele traz paz, 3 anos e meio ele traz tormento para todos, forçando em toda a terra que se curve, que as famílias, todos que estão na terra, se curvem e prostrem-se e adorem a imagem da besta, e façam a marca, porque só vão comprar e vender aqueles que tiverem a marca da besta. É um tempo de manipulação, de governo satânico sobre a terra. Quando chegamos em 2 Pedro
Só um pouquinho de paciência, que eu estou muito consciente do tempo, mas eu preciso te entregar esse recado. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia, diga comigo, dia, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Tudo que você vê na terra hoje vai se queimar. O fogo vai passar e queimar tudo. Não vai ficar nem raiz nem ramo. Tudo vai se queimar. Você está se entregando, matando gente, aborrecendo pessoas, perdendo amizades por causa de bens nessa terra. Saiba que quando o fogo chegar para queimar tudo, não vai pedir permissão para você. Tudo vai ser queimado, vai restar apenas aqueles que se entregaram ao Senhor para subir e morar no céu. Por que nós temos que abraçar o Espírito Santo? Porque quem não abraça o Espírito Santo hoje será surpreendido pelo grande dia e terrível do Senhor. Em Mateus capítulo 24, volta para Mateus capítulo 24. Versículos 29 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles o quê? Dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O julgamento começa a partir do momento em que Jesus arrebata a igreja. Todos serão entregues às aflições. Aquilo que Joel falou, que o sol ficará em trevas, a lua em sangue, haverá fumaças por todos os lugares. Preste atenção. Aqui Jesus está falando que o sol, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. A natureza entrará em descontrole. Alguém prega sobre isso e diz: não, isso aqui é tudo simbólico, uma piada. Isso aqui é literal. As estruturas do planeta vão se abalar. Você ainda não viu o tsunami acontecendo, você ainda vai ver. Os cientistas já estão prevendo que várias cidades litorâneas no mundo inteiro, logo em breve estarão totalmente debaixo d'água. As geleiras estão se derretendo. O nível do mar está subindo. Vai se descontrolar cada vez mais. Você vai ver desespero. Você vai ver descontrole da natureza. Você vai ver o céu se abalando. Coisas vão acontecer terríveis. E que serão terríveis dias para aqueles que são ímpios. Mas eu quero te dar uma notícia. Para aqueles que estão cheios do Espírito, para aqueles que fazem parte das 5 virgens prudentes com as lamparinas cheias de azeite, para aqueles que estão abraçando o Espírito Santo, são guiados, governados pelo Espírito Santo, tem uma promessa. Enquanto esse dia vai ser terrível para os ímpios, vai ser o grande dia da vitória para aqueles que estão na presença de Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para animar você, para deixar você feliz.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, deixa eu ver de novo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O mesmo dia que vai ser um terror para muitos, que vai ser um pavor para muitos, o apóstolo Paulo diz: aquele dia vai ser o dia da minha vitória, vai ser o dia em que a coroa da vida será colocada sobre mim. Por quê? Porque eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. Ninguém consegue cumprir a carreira, combater o bom combate, guardar a fé, sem a presença do Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo viria para nos ajudar e nos guiar a toda a verdade. Se você não é guiado pelo Espírito, você é guiado pela tua mente, e a tua mente é caída. A mente do homem, ela cogita as coisas de Satanás. Só temos uma maneira de cogitarmos as coisas de Deus, é quando o Espírito começa a habitar dentro de nós e fluir na nossa vida de tal maneira que passamos a ter não a nossa mente, mas agora a mente de Cristo. Quem vai viver essa vitória diz amém. Quem vai viver essa vitória grite aleluia. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, já estou acabando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 em diante. 1 Tessalonicenses 5, do 1 em diante, diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia, diga o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quem está na presença de Deus, o dia não será pavor, não será um choque, ele não vai te surpreender. Aquele dia vai ser o dia da tua grande libertação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque nem carne nem sangue vai herdar o reino de Deus, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso acontecer, cumpre-se o provérbio que diz: tragada foi a morte na vitória. Na hora do arrebatamento, o seu corpo físico é transformado num corpo glorioso, e esse é o grande momento da tua libertação. Você hoje sente limitações no seu corpo, sente dores no seu corpo, sente, peso no seu corpo, né? E tem alguns que estão realmente sentindo um pezinho no corpo. E deixa eu dizer para você, na hora que você for liberto desse corpo e receber um corpo glorioso, a Bíblia diz que é um corpo de varão perfeito, igual o corpo de Cristo, corpo glorioso. Você vai se sentir leve, vigoroso, vigorosa. Você vai se sentir totalmente livre. Não haverá limites para você, porque a mesma habilidade que os anjos têm, você terá, porque Jesus falou que nós seremos como os anjos do Senhor. Seremos revestidos de um corpo de glória, atravessaremos parede, não haverá limites para nós. E quando isso acontecer no grande dia do Senhor, você vai celebrar a grande libertação. A Bíblia diz que a partir de então as primeiras coisas já passaram. Não haverá mais lágrima para você, angústia não vai acontecer mais no seu coração, porque as coisas da carne passaram, e agora você vai viver a plenitude de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está falando justamente disso, porque todos vós sois filhos à luz, versículo 5 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, porque todos vós sois filhos à luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, quem é do dia aí diz amém? Sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus
Cristo. O grande dia do Senhor vai ser uma bênção para você. O grande dia do Senhor vai ser o dia da libertação e o dia da tua vitória. Mas vai ser um dia de terror para os ímpios. Mas o apóstolo Paulo disse que você não é filho das trevas, você não é filho da escuridão, você é filho do dia. E que portanto você vai estar pronto para se encontrar com o Senhor nos ares. Eu posso ouvir amém? Vamos colocar de pé. E vamos fazer um pedido especial ao Senhor neste momento. Eu acho bonito assim quando eu peço para os irmãos se colocar de pé. E os irmãos se levantam assim lentamente, como quem queria dizer: ô pastor, já acabou. Eu não queria me levantar agora, que não pode ser preguiça. Nós vamos fazer um pedido especial para o Senhor agora. Nós vamos pedir que Ele nos encha do Espírito Santo, que Ele nos conceda a medida que nós precisamos do Espírito Santo. Porque nós vamos viver coisas tremendas sendo cheios do Espírito Santo. Vamos profetizar, ter sonhos, visões. Nós vamos experimentar multidões invocando o nome do Senhor. Nossa família toda vai ser salva. Nós vamos ver o sobrenatural acontecendo. E enquanto muitos vão estar preocupados a respeito dos sinais do fim dos tempos, nós vamos estar celebrando, porque sabemos que aquele grande dia não vem para nos condenar, mas vem para nos libertar e nos conceder vitória. E você faz parte dessa bênção, amém? Feche seus olhos. Aleluias.